Olá, alunos! Estamos começando The Love School, a escola do amor. E aqui, como nós sempre falamos, você aprende o amor inteligente. O tema de hoje é A grama do meu vizinho é mais verde? E você pode participar do nosso programa dando a sua opinião sobre o tema na nossa página no Facebook, facebook.com/escola do amor, ou através do nosso site iurdtv.com. Bem, nós vamos à matéria, eu volto em instantes. O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu. Seu sonho de ir lá em cima, eu creio que engana o seu. Você tem aqui no fundo conforto até demais. É tão belo nosso mundo, o que é que você quer mais? Fazer comparações faz parte da natureza humana. As pessoas vivem se comparando com as outras. A roupa mais bonita, a casa, um que é mais alto, outro mais magro, o melhor salário. Tudo isso é normal. O problema é quando agir assim se torna um hábito. Não fique tão insegura. Por causa daquilo tudo, só porque a popozuda é um pitel. Qual é? Até parece que ela tá insegura. Quando eu tiver a idade dela, eu quero ser linda assim. É claro. Você vai estar bem assim se nunca, querido, usar o elevador e só subir de escada que nem o Cary Grant. Conforme um estudo publicado no jornal Health Psychology Review, pesquisadores descobriram que pessoas doentes crônicas que comparam a sua situação à de outras pessoas tendem a melhorar o seu estado de saúde. Mas quando o assunto é relacionamento, a comparação pode gerar constrangimentos e frustrações. De acordo com psicólogos, quanto mais os casais estão insatisfeitos e infelizes, mais comparações fazem. E onde está sua mulher hoje? Parei de fazer essa pergunta há muito tempo, sabia? Lamentável. Minha mulher diz que eu trabalho demais, mas é só para sustentar ela. A compulsão de compras dela. E é comum encontrarmos homens e mulheres que vivem reclamando do parceiro e comparando. Coisas do tipo, o meu marido não me agrada como o marido da minha amiga. Ele engordou e o outro é magro. Está careca, o vizinho não. Enquanto eles dizem que a esposa do amigo é mais divertida, não reclama, mais bem cuidada, que o outro casal faz viagens bacanas, sua esposa não tem tempo. Escuta só, minha paciência para essa enrolação sem limite está aqui. Reclamações e comparações em excesso são extremamente prejudiciais na vida a dois. É por isso que a gente está se divorciando. O divórcio é por causa das paranoias, das tramóias e do seu egoísmo. O ideal é olhar para o próprio relacionamento com mais carinho, ser menos exigente e, ao invés de observar como o outro casal leva a vida, é preciso focar nas qualidades do seu parceiro. Se o foco estiver direcionado para o que acontece na casa do vizinho, nada vai melhorar. Não se preocupe com a grama da casa ao lado. Olhe para o seu jardim e cuide dele diariamente com carinho. As recompensas virão automaticamente e a sua grama será a mais verde de toda a vizinhança. Eu adoro seu sorriso. Seu sorriso é mágico. Bom, culturalmente, o brasileiro é um povo que se preocupa demais com a vida alheia. E isso pode ser comprovado nos sites de fofocas, revistas, programas, etc. Quem nunca reparou em supermercados, algumas pessoas parecem fiscalizar o que você compra. Só falta quebrar o pescoço e esbugalhar os olhos para observar o que você tem em seu carrinho, não é verdade? E as comparações, então, é um absurdo. Analisar, bisbilhotar e comparar a vida alheia é uma atitude costumeira também nos relacionamentos. Quem nunca viu ou ouviu uma amiga dizer, eu queria um marido assim? Também com um marido deste? Ou por que não dizer, lá em casa? Um jargão que, inclusive, já virou música de sucesso. Afinal, a grama do vizinho é mesmo mais verde? Dê a sua opinião através da nossa página no Facebook, facebook.com/Escola do Amor, ou através do nosso site, www.iurdtv.com. Bom, nós vamos à primeira dica
do programa de hoje. Por favor, coloque na tela a primeira dica. Tá, então, quando você fala que a grama do meu vizinho é mais verde, você está revelando, sem perceber, que está olhando para o outro lado da cerca. Cuidado, pois você pode acabar com o seu relacionamento ao fazer comparações. Uma das piores coisas que existe, Eliana, e que destroem relacionamentos é esse tipo de comparações. A pessoa fica olhando para o outro lado da cerca para ver se de fato e verdade a grama do vizinho é mais verde. Porque quando eu estou fazendo uma comparação, sem perceber, eu estou diminuindo a pessoa. Então, realmente é muito desagradável. Tem que tomar muito cuidado com as comparações. É verdade. Bom, falando em comparações, eu tenho aqui o meu xará, o Emerson, e a sua esposa, a Tatiana. Emerson, Tatiana estão juntos há quanto tempo? 9 anos. 9 anos. E vocês enfrentaram, obviamente, muitas dificuldades, né? Antes de sentarem aqui para contar a história de vocês. Por favor, vou conversar com você, Tatiana. Conte-nos um pouco como estava o relacionamento de vocês. Era péssimo, né? Eu achava que o meu casamento era o pior casamento de todos que pudessem existir. E o tema cabe muito à nossa história hoje, porque ele sempre foi um marido muito ausente, né? Desde quando a gente se conheceu. A gente era casado, só que ele vivia a vida de solteiro. E eu tinha amigas que não eram casadas. Então eu achava que a vida delas, por não serem casadas, por não terem esse tipo de problema, era muito melhor que a minha. Então você já estava comparando a grama da vizinha. Já, desde o começo, sempre fazia essa comparação. Ou quando via um casal aparentemente feliz, também comparava, achando que o meu casamento poderia ser daquela maneira, mas não era. Que o marido era carinhoso, dedicado, e que o meu marido não era aquele marido que eu achava, que podia ser, né? Uhum. Que eu fazia esse tipo de comparação. Agora você tocou num ponto muito importante. Você olhava casais que aparentemente, porque você não conhecia na verdade a vida deles, eles eram felizes. Você olhava na rua, que casal bonito, bem que o meu marido poderia ser assim. Só que, falando de grama, às vezes a grama do vizinho pode ser artificial, né? Hoje existe aí grama sintética, daqui a pouco mais uma dica, e uma das dicas fala sobre isso. Às vezes a pessoa, ela fica fazendo comparações, a grama dele é mais verde. Só que você não sabe, às vezes é aparência, né? É grama sintética. E aí a pessoa deixa de investir no relacionamento para poder ficar olhando para o que tem no quintal ao lado, né? É que a Tatiana enxergava no vizinho aquilo que ela não estava vendo na vida dela, né? Então era inevitável fazer a comparação, né, Tatiana? Isso mesmo. Era inevitável. Até a gente estava conversando antes de começar o programa, que o irmão dele, né, faz pouco tempo que casou, né? Uhum. Então, namorou, noivou, construiu uma casa, aí foram morar juntos, e era aquela história de amor, e eu sempre falava para ele, assim, nossa, o casamento deles parece ser tão perfeito e a gente só briga, ele se dedica para ela e compra presente e viaja e você só briga e não lembra do meu aniversário e era sempre esse tipo de comparação. É porque nós homens, né, Emerson, meu xará, nós não somos muito bons com data. Eu não sei você pelo jeito também não era, né? Eu sou muito esquecido. E quando ela fazia esse tipo de comparação, como é que você ficava? Me sentia chateado, né? Porque por mais que a gente se esforce, nunca tá bom. Mas a gente sempre se esforçava da maneira errada, né? A gente nunca fazia as coisas do jeito que tinha que ser. Do jeito que hoje eu faço. Mas me deixava muito triste, porque eu via que ela via o homem que eu queria, que ela queria que eu fosse no meu irmão. E eu não era para ela. E isso fazia, assim, criar, com certeza, um mal-estar.
Mas chegou a haver brigas por causa dessas comparações? Ah, não só briga, traição. Ah, houve traição. Tudo de jeito. Então você foi experimentar se de fato e verdade a grama da vizinha, do vizinho, era melhor. Sim. De que lado houve a traição? De ambos os lados? De ambos os lados. É. Você também, então, insatisfeita com o marido que às vezes não correspondia à sua expectativa, você partiu também para uma traição. Sim, senhor. O que culminou nessa traição? Qual foi aquele fator que você diz, olha, sabe do quê? Não estou nem aí. Era falta de atenção dele mesmo. A gente teve um problema com ele muito sério com drogas, né? Então, realmente, ele me deixava, ele me trocava por causa disso. De pular muro para poder sair de final de semana. E isso foi desgastando, porque... Então era um inferno mesmo a vida de vocês. Um inferno. Quer dizer, aquela expectativa que principalmente a mulher tem quando vai se casar, poxa, vou casar, vou constituir família, ter a minha casa, ter o meu marido, vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo. De repente, aquele castelo de sonho desmoronou. Isso mesmo. Foi. Tudo que eu esperava... na verdade, eu nunca tive um referencial de casamento, porque meus pais se separaram, eu ainda era criança. Mas então a gente já era via hereditário. Isso. Mas a gente via em filmes, né, em novelas, o final feliz. E a gente sonha com isso, né? Mulher é mais sonhadora. E uma curiosidade, Emerson, você não via essa diferença também que ela via no teu irmão, no casamento dele? Você também não enxergava assim essa diferença do teu casamento pro casamento do teu irmão, não? Porque quando a gente casou, a gente foi muito rápido. A gente conheceu já se casando. A gente nem se conheceu, na verdade. A gente já se casou isso que eu ia falar. antes mesmo Vocês se encontraram e se casaram, não se conheceram. A gente se conheceu no casamento. Ah, sim. A gente se viu... Por isso saiu faísca. Incêndio, Positivo e né? negativo. Incêndio. Incêndio. A gente se Mais viu do que faísca, desculpa. A gente se viu e se casou. E a gente não tinha, como se diz, ninguém para a gente poder se espelhar ou ver. A gente vivia uma vida realmente no coração, a gente foi na emoção. A gente vivemos na emoção. Aí não tinha como dar certo. Bom, daqui a pouquinho eu vou falar mais com o casal. Eu já tenho comentários aqui, eu queria que você, inclusive, enviasse os seus comentários. Vamos falar sobre esse tema, tanto na IURD TV, como na nossa página do Facebook. A Dani diz assim, mas às vezes a comparação é inevitável. Meu vizinho é esforçado, acorda cedo, lava o quintal, faz o café para a esposa e vai trabalhar. Quando ele chega, ainda busca os filhos na escola e vive reformando a casa. Já o meu marido trabalha um dia sim e o outro não. Acorda tarde, não levanta, uma palha sequer dentro de casa. O que eu faço? A primeira pergunta, Dani, é a seguinte. Você quer que o seu marido mude? Talvez você diga assim, é o que eu quero. Então, comece a fazer alguma coisa para ajudá-lo. E, de repente, criticá-lo. Pô, você não faz isso, você não faz aquilo. Comparações. O meu vizinho levanta cedo, faz café, trabalha todos os dias, vai buscar as crianças na escola, ajuda na janta, lava a louça. Olha, ele é o marido perfeito. Uma das piores coisas para o homem é comparação. Então, seria bom você buscar qualidades no seu marido. Aí você diz, mas quais? Bom, todo mundo tem defeitos, mas todo mundo também tem qualidades. E você começar a levantar a estima do seu esposo, colocá-lo para cima, mostrar que vocês podem ser felizes juntos, incentive, sabe? Peça ajuda dele. Eu vou fazer, eu queria que você me ajudasse, ainda que no primeiro dia não dê certo, mas continue insistindo. Porque ou você insiste, luta e muda essa situação, ou cruza os braços e deixa a sua casa, seu castelo desmoronar. Eu acredito que a segunda
opção não é a melhor. Você quer reconstruir o seu casamento, né? Quer salvar o seu casamento. Então lude. É possível? Sim, é possível, porque o Emerson e a Tatiana, eles conseguiram reverter esta situação. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, continue postando comentários. Eu queria que você acompanhasse comigo o Povo Fala. Vamos ver nas ruas o que as pessoas falam sobre a grama do vizinho. Comparações no relacionamento. Aquela coisa de, o casamento do meu amigo é melhor, porque eles fazem mais coisas juntos, eles viajam mais ou eles não brigam. O senhor, durante esses 28 de casamento, já passou por esse tipo de situação? Lógico, nós somos seres humanos. É como se estivesse desmerecendo o nosso relacionamento. Eu acho que já faz parte, né, da natureza nossa, a gente sempre querer algo mais que a gente viu no vizinho, né? Mas isso eu acho que isso é do ser humano, você vai comparar sempre, em tudo, na sua vida, não é? E eu acho que não tem como comparar em nada, nem em relações, nem na sua vida do dia-a-dia, com aquilo que os seus amigos ganham, com aquilo. Você tem que ser feliz com aquilo que tem e fazer, se quer mais, tem que fazer por isso. É uma situação muito constrangedora, porque, vamos dizer que sente um pouco de inveja do outro casal. Então a gente acaba comparando, acho que muitas mulheres são assim. Em algum momento vocês compararam o relacionamento de vocês com o de algum amigo de vocês? Lógico que existe comparação, o ser humano ele é muito comparativo, mas nunca teve o sentimento de inveja, de competição. Eu já passei, na verdade, tanto de um aspecto para ver outros casais, para comparar, e já aconteceu tanto com outras pessoas comparar o nosso, porque eu acho que são etapas, né? E aí você vê, por exemplo, hoje eu estou na etapa que eu tenho já filhos, então não posso fazer tudo que faz um casal que não tem. No seu caso, quem fazia as comparações era você ou seu namorado? Eu. Nesse caso, é sempre mais a mulher que faz esse questionamento para ele. Aqui no Brasil, a gente costuma dizer que quando acontece isso, o ditado é: a grama do meu vizinho é sempre mais verde. Como é que vocês dizem na Colômbia? Como decimos en Colombia, no sé. Ahora no me acuerdo, pero es más o menos así como parecido. Seria como el patio del vecino es mejor. Você já ouviu aquela frase, a grama do vizinho ou da vizinha é sempre mais verde? Sempre. Em Portugal, vocês têm algum ditado para isso? Temos, ele é melhor nos ditados. A galinha da vizinha é sempre melhor que a sua. Neste caso, em português de Portugal, a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha. A galinha da vizinha é sempre melhor que a minha. Bom, cada um, né, com os seus costumes e jargões ditos populares, enfim. Bom, Eliana, tem aí um comentário. Tem aqui da Edilane que diz: não é legal. Muita gente olha a esposa do outro, mas esquece de enxergar a si próprio. Muitas vezes, um ou outro deixa de se cuidar. Engordam, não cuidam do cabelo ou da pele. Em vez de outro, para as qualidades de outros. Temos que cuidar do nosso jardim e limpar nossa janela. O Paulo da Silva diz: sou casado há 5 anos. E nesses últimos dias, devido às lutas, minha esposa esfriou na cama, no tratamento comigo, e de repente disse que estava pensando em divórcio e vem me falando quase que diariamente. Ele está precisando de ajuda, diz que ela virou a cabeça. Ô Paulo, eu oriento você a fazer a terapia do amor. Participar da aula presencial que acontece às quintas-feiras. Eu queria até frisar o seguinte, a aula presencial é muito importante e não é só para solteiros, é para solteiros, casados, que estão vivendo bem, querem continuar bem, estão vivendo mal, como é o seu caso, e querem ficar bem, viúvos, divorciados, você que diz, eu quero ser feliz. Eu acredito que Deus tenha criado uma pessoa para ser feliz e outra infeliz. Eu acredito sim, né, que Deus criou o ser humano e deu livre-arbítrio. Aí a pessoa escolhe se quer permanecer ou quer andar nos caminhos de Deus ou não. Então, se você quer salvar
o seu casamento. Você diz, ela virou a cabeça. Então, para que ela coloque a cabeça no lugar, para que juntos vocês sejam felizes, nos procure quinta-feira, 20h. A partir das 19h, nós temos um atendimento personalizado. Eu e a Eliana, juntos, nós vamos atender você e todas as pessoas que nos procurarem. Aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Vamos à segunda dica do programa de hoje. Coloque na tela, por favor. Julgar a grama do meu vizinho mais verde mostra uma insatisfação com a pessoa que você tem ao seu lado. Procure, pois, saber o que você poderia fazer para adubar ou agradar a pessoa amada, sem se preocupar com o que seu vizinho tem do outro lado da cerca. Agora nós iremos a mais uma parte da entrevista com o bispo Edir Macedo e a dona Esther. Quem fez a entrevista foi o Renato e a Cristiane. Vamos acompanhar. Quando nós nos casamos, eu não casei apenas com o corpo da Esther, o meu corpo com o corpo dela, nem a minha alma com a alma dela. Eu casei corpo, alma e espírito, quer dizer, cada parte de mim casou com cada parte da trindade dela. Corpo com corpo, alma com alma, espírito com espírito. Isso aí é fundamental no nosso relacionamento. Então, ela me faz bem. Quando eu a deixo em liberdade, ela me faz bem. Quando ela me deixa em liberdade, eu a faço bem também. Porque nós estamos em liberdade, há liberdade entre nós. E a presença um do outro é constante. Você vê que são 41 anos, mas ultimamente, nos últimos, digamos... 20? Nos últimos 20 anos, a gente se casou. Nos últimos 20 anos, a gente está junto 24 horas por dia. Porque não é isso, ó, eu estou fora e ela chega em casa e a gente se dá bem. Não, a gente fica 24 horas por dia, 365 dias no ano. Esse é um casamento forte. Junto, porque você sabe que você conviver com uma pessoa lado a lado, 24 horas por dia, 365 dias no ano, 20 anos, no caso são 40 anos, mas na metade, esses últimos 20 anos, a gente vive junto. E quando ela sai, eu sinto falta, eu quero que ela fique perto de mim. Ela não precisa falar nada, ela não precisa fazer nada. Eu quero que ela fique perto de mim. Quais os benefícios, assim, de você ter a mesma pessoa ao seu lado todos os dias, 24 horas por dia? O benefício é simples. Eu dependo dela, como eu dependo de Deus. A companhia que é importante no casal, né? Além do convívio, assim, de você aceitar aquela pessoa, o jeito dela, além desse sacrifício que você faz. Às vezes eu tinha que engolir sapo por muitas coisas, ele também engolia por muitas coisas. Então, esse sacrifício, com a companhia, vai se moldando. Um vai pegando o jeito do outro, já pensa igual, já começa a gostar das mesmas coisas que ele gosta. Lembra que você só gostava de café fraco, agora ele já gosta de café forte. O casamento, eu considero como duas batatas. Duas batatas. Você cozinha duas batatas, que é o namoro. Depois, amassa-se as batatas e coloca leite. O leite é o amor, é o Espírito Santo, é o Espírito do amor. E aí torna-se um purê, um gostosíssimo purê de batata. Ora, quando há isso, então não tem como dar errado. Só tem um problema. Só se vier a família. Só se vier a sogra, o sogro, irmãos, parentes, que começam a querer se envolver, se meter no nosso relacionamento. Porque nos primeiros anos nós tivemos problemas, como vocês tiveram problemas. Se bem que não por nossa causa,
porque a gente sempre deixou vocês livres. Foi ou não foi? Sempre vocês tiveram liberdade para fazer o que vocês quiserem, fazer suas artes. Mas nós tivemos parentes, não só da minha parte, mas da parte dela também, mais da minha parte. E que eu não gostava, eu não gosto disso aí, porque esse purê não pode colocar alguma coisa ali, entendeu? Senão fica ruim, deixa de ser purê. Então, nós tivemos problemas nos primeiros 4 anos, né, Esther? Adaptação, né? Nós tivemos porque são 2 cabeças diferentes. Gostos diferentes, criações diferentes. Ela tinha uma criação, eu tinha outra. Então, eu também aprendi a respeitar o jeito dela e ela também aprendeu a respeitar o meu gosto. Foi uma coisa que aconteceu não logo no início, porque no início houve algum choque dessas personalidades, né? O senhor fala no livro do temperamento forte que o senhor tinha, a senhora fala um pouco de que houve um momento, uma ocasião que houve aquele choque, a senhora ficou com medo do temperamento dele. Então... Até mesmo antes de casar, né? Antes de casar, você ficou até me meio... assustava um pouco o jeito dele, assim, muito... Ela chegou para mim e dizia na cara de pau, acho que eu não vou casar com você, não. Eu tô com medo do gênio dele. Eu não sei se é a vontade de... Eu falei, mas eu tenho certeza. Quebrei aquele espírito, aquela emoção do inferno e deu certo. Você vê, se eu tivesse atendido as suas palavras, eu estava perdido. E também a minha mãe já tinha me orientado a respeito que eu devia... Como ela respeitava o meu pai, que eu deveria respeitar o meu marido. Quando eu visse os defeitos dele, eu aceitasse aquilo de bom grado. Porque nada é tão igual assim, a criação, nada é parecido. Então, somos diferentes. Então, ela já havia me preparado para isso. Então, eu já fui sabendo que eu tinha que fazer sacrifício para aceitar o jeito dele, o gênio dele, o temperamento dele, os gostos dele. Então, quer dizer, o que a gente vê hoje em dia, o casamento que chega ao divórcio, é exatamente nesse ponto. A mulher não quer fazer o sacrifício de ver os defeitos, o marido não quer fazer o sacrifício de ver os defeitos dela. Então, há o divórcio. Então, Deus guardou o nosso casamento por isso, que houve tanto sacrifício da minha parte como dele também. Muito bacana, né? Nós vamos ao intervalo, já retornaremos. Passear faz bem e alivia o estresse. E nada melhor do que se divertir a 2. Inscreva-se e viva novas experiências. r7.com/Escola do Amor. Conte porque você e a pessoa amada merecem um passeio diferente. Agora é a sua vez de falar. Se você aprende lições importantes na Escola do Amor, compartilhe as suas experiências pelo e-mail escoladoamor@r7.com. Coloque no assunto a palavra obrigado. Conte o que aprendeu e quais foram os resultados obtidos. Envie também a sua foto ou a do casal anexada. Não esqueça, escoladoamor@r7.com. Vamos ler as melhores histórias no programa The Love School, a sua escola do amor. Mas quem errou foi você. Alguns detalhes chateiam, tiram o outro do sério. Mas quem errou foi você. Você não sabe falar. Não, eu não sei. Não, você não sabe. Eu não te ajudo em nada. Não me nada. ajuda. Por mais que você queira viver em harmonia, conversar parece inútil. Eu te dei os meus motivos. Não, peraí, eu terminei com você. Eu terminei com você. Não, peraí. Eu não quis que você ficasse mais morando na minha casa. Começa agora The Love School. Acredite na sua união. Se inscreva no Laboratório do Amor. Entre no nosso site r7.com/Escola do Amor e participe. Escola do Amor, de segunda a sexta-feira, às 11 da manhã, na iurdtv.com. E aos sábados ao meio-dia, na Rede Record.
Você tranca o carro depois de estacioná-lo. Reforça a segurança da sua casa e empresa. Paga plano de saúde. Mas você tem protegido o seu relacionamento? Não deixe o seu maior bem exposto aos perigos que podem destruí-lo. Falta de diálogo, mentiras, desconfiança, frieza, interferência de terceiros. Nós temos para você uma novidade. O livro Casamento Blindado, escrito por Renato e Cristiane Cardoso, lhe ajudará a pôr um fim nesses problemas. Aprenda a blindar o seu relacionamento. A Vilma postou um comentário dizendo o seguinte: professor, tenho 2 irmãs e a vida inteira fui comparada. Uma é mais bonita e a outra porque é mais inteligente. E para mim não sobrava qualidade, acredite. Até mesmo na minha fisionomia vivo sendo comparada a alguém e isso me dá muita raiva. Parece que não tenho identidade, me sinto um nada e sem valor. Ô Vilma, eu queria dizer o seguinte para você. Aqui, eu tenho dezenas de comentários. Eu escolhi o seu. Para nós, você é muito importante. Você não sabe como. Você é tão importante que eu estou lendo o seu comentário. Você é tão importante que eu gostaria de sentar com você na próxima quinta-feira e te orientar, gastar o tempo que for necessário para te ajudar. Você é importante. Por isso que é ruim comparações. E tem coisas que nós ouvimos porque, graças a Deus, temos uma boa audição. Só que tem coisas que nós ouvimos, entra aqui e tem que sair imediatamente. E tem coisas como a que eu estou falando agora para você, viu, que tem que entrar aqui e vir para cá. Para cá. Você não pode esquecer, tá bom? Você é muito importante e eu quero lhe atender, quero lhe ajudar. Eliana, tem mais um comentário? Tem aqui da Denise que diz: realmente, quando paramos para olhar apenas os defeitos do nosso companheiro, a grama do vizinho parece ser melhor, mas só parece, pois esquecemos de quando casamos, ele sempre será o homem da nossa vida. E por que agora mudar este pensamento? Dê valor a quem está do seu lado, pois ele largou tudo para estar ao seu lado. Tá bom, então. Com certeza. E vamos agora à terceira dica de hoje. Ficar olhando para o namorado ou marido da vizinha demonstra um sentimento de inveja. Pare de pensar que a vida ou relacionamento dos outros é melhor que o seu. Agindo assim, você estará perdendo um tempo precioso quando poderia estar pensando no que fazer para melhorar o seu relacionamento. O tempo que a pessoa investe olhando para o relacionamento alheio, ela deveria realmente investir na vida dela, assim ela não precisaria mais viver se comparando ou olhando para a vida das outras pessoas. Né? É verdade. Bom, nós vamos ao laboratório. Eu queria que você prestasse atenção e me ajudasse a avaliar esse casal. Bruno e Yasmin namoram há 3 anos. Ambos têm 18 anos de idade. Bruno reclama, pois diz que não pode olhar para o lado que Yasmin acha que ele está paquerando alguém. Além disso, diz que ela é muito autoritária. Yasmin diz que age assim porque Bruno é muito devagar. Fica esperando as coisas acontecerem e não toma atitude diante das situações. Você não olhar, prestar mais atenção ao seu redor. Mas eu respeito você. Para você não acabar não olhando. Qualquer pessoa percebe, outras pessoas da nossa família, nossos parentes, assim, olha, vê, mas você nunca vê. Aí eu não sei se você está falando a verdade que não viu, ou se você não... Não, eu falo a verdade, eu não, eu acredito nunca olho em você, eu nunca duvidei. dessa maneira. Pelo contrário, eu tô olhando para fora, às vezes nem olho, ou às vezes olho para trás, eu sei, o que você tá olhando? O que você olhou? É a menina ali? Às vezes eu olhei um cachorro que passou, você é a menina ali, eu, que menina? Eu nem vi a menina. Mas é que às vezes é coincidência. Que nem, teve uma vez que eu olhei para trás, você gostou, leva para casa, eu não entendi.
Por quê? Porque eu nem olhei pra mim. Depois que você falou que eu fui ver que tinha uma menina e tal, mas eu nem tinha percebido. E você foi e já quis brigar comigo. Depois vai e começa a chorar. Aí dá-lhe eu ter que ir lá conversar com você, pedir desculpa por uma coisa que eu nem fiz. Mas eu sempre penso que fez, né? Você é muito autoritário. Você exagera, se você quer que eu faça no seu... Vamos interromper um pouquinho. Quando um relacionamento deixa de ser interessante, em alguns casos, vou repetir, em alguns casos, é normal um dos desinteressados olhar para a grama do vizinho, para conferir se de fato ela é mais verde. Então, Yasmin, ao invés de criticar, se valorize e veja o que você pode fazer para tornar o seu relacionamento, o relacionamento de vocês, mais interessante. E o primeiro passo é se valorizar e também valorizá-lo. E você, Bruno, saiba que a mulher é a parte mais sensível do homem. Então procure ser mais tolerante com ela, porque senão comparações, como temos falado aqui, vai fazer com que o relacionamento deles seja destruído. E eles ficam, um diminui o outro, né? A reclamação também já diminui a pessoa. Então tem que haver um crescimento, um desenvolvimento, ela tem que se valorizar, ele tem que se valorizar, porque senão já está começando errado, né, Bruno? É isso mesmo. Vamos continuar acompanhando o Bruno e Yasmin. Tempo. Se eu não fizer na hora que você quer, já é motivo de você virar as costas pra mim. E eu nem entendo por quê. Às vezes você fala, amor, faz isso. Às vezes eu não... Porque homem é distraído. Às vezes eu não escutei o que você falou, você pega e... Mas você é muito lento. Começa a brigar comigo, brigar. Mas você é muito lento. Às vezes eu sou assim porque você sabe que eu sou muito rápida. Tudo que eu faço é com pressa. E aí você é muito devagar com as coisas, você espera acontecer. Sempre você espera acontecer as coisas. Aí acaba... Às vezes não dando tempo de fazer alguma coisa, que nem a gente vai pegar um ônibus. Eu queria que você corresse na frente, parasse o ônibus pra gente poder entrar. Você não corre. Você deixa o ônibus ir embora, aí eu tenho que ficar gritando. Vai! Pega, corre! Entendeu? E às vezes eu fico esperando a sua atitude e eu não vejo. Aí eu queria que você fosse mais determinado, mais rápido, igual eu, mas eu não posso te mudar, né? Eu só queria que você melhorasse algumas vezes. Não tem motivo pra você ser desse jeito, você querer impor as coisas pra mim. Você podia ser mais calmo, saber se adaptar com o meu jeito. Mas eu tô aprendendo com o tempo, mas às vezes não dá. Às vezes até outras pessoas, minha mãe, meu pai, às vezes falam, nossa, tem que dar um choque nele pra ele poder... acordar, porque ele é muito devagar. Bom, você é muito autoritário. Às vezes você até extrapola. Você fala as coisas pra mim querendo que eu faça do jeito que você quer, e mulher não tem valor, mulher tem que obedecer ao homem, e você já fala que quando a gente casar, eu tenho que ser submissa a você, mas você não pensa que você tem que me agradar também para poder ter um casamento. E não um rei com uma serva te servindo, entendeu? Não é verdade, eu não penso assim. É penso isso que a você mulher fala. tem que ser submissa ao homem. E o homem tem que estar do lado da esposa, tem que ajudar a esposa, tem que dar conselhos à esposa, tem que acompanhar a esposa. Eu acho que esse é o dever do homem. Então, mas e às da vezes... mulher é de saber se colocar para o homem, de saber se expressar para o homem, de saber ouvir o homem. Você sempre está querendo mandar e falar que eu tenho que te obedecer, sendo que não é assim. E aí a gente acaba entrando em conflito, porque eu também sou meio autoritária e você também. Aí as coisas começam a não funcionar. Aí você fala, quando a gente casar, eu vou ter que ser a esposa perfeita pra você. Você me deixa contra a parede. Aí eu fico pensando,
se eu não for a esposa perfeita, e se eu não for do jeito que ele quer, aí ele vai me tratar do jeito que ele trata a mãe dele. Você sabe, eu sempre falo isso pra você. Isso que você faz, esse nervosismo que você tem todo, é horrível, porque eu penso que você sempre vai ser assim, vai me tratar desse jeito, porque falam que do jeito que o namorado trata a mãe dele, ele vai tratar a esposa dele quando casar. Bem, Yasmin, você falar que ele é devagar, em outras palavras, que ele é mole, isso para o homem é uma grande ofensa. Yasmin, procure uma outra expressão, pelo menos que não ofenda, pois falando assim você pode estar colocando um ponto final no seu relacionamento. Bruno, sobre submissão, esta palavra não quer dizer que ela deve ser seu capacho. Trate-a bem, porque assim você estará investindo no seu futuro, não é verdade, Eliana? Com certeza. E a Yasmin tem que saber, e o Bruno também, que as pessoas são diferentes. Quando a gente olha pra gente, o nosso jeito sempre é o melhor. Então ela tem que ver, para ela o jeito dela é melhor, para ele o jeito dele é melhor. Só que as pessoas são diferentes. Eu sou certo, você errado. Se eu não souber conviver com as diferenças, então nunca vou ser feliz em nenhum relacionamento. E ela queria que ele entrasse na frente do ônibus. É o super-homem? Então, vamos aprender a entender, compreender, né, a pessoa amada, né? Vamos ser flexíveis para que, sendo assim, o relacionamento seja duradouro. Acompanhe essa chamada. O programa Escola do Amor está rompendo fronteiras. Pode ser visto diariamente às 11 horas da manhã pelo site yurdtv.com. Ouvido simultaneamente pela Rádio 99,3 FM. E ser assistido aos sábados ao meio-dia pela TV Record. Mas as aulas não se limitam às mídias, televisão, rádio e sites. Os alunos também podem participar das aulas presenciais. Temas são abordados de forma mais detalhada para que os alunos aprendam a praticar os exercícios no dia a dia. Todos saem satisfeitos e sem qualquer dúvida. Os professores ficam disponíveis para orientação particular 1 hora antes da palestra. Participe das aulas presenciais. Toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Escola do Amor, onde o diploma é um relacionamento feliz. Olha, são muitos os comentários e às vezes nós não temos como aqui no programa orientar, ajudar a todas as pessoas. Mas na aula presencial que nós realizamos às quintas-feiras, eu e a Eliana, juntos, nós vamos sentar, vamos conversar. Na última semana eu fiquei atendendo antes e após a aula presencial. Eu terminei a última pessoa às 23h30. Enquanto não sair a última pessoa, eu vou ficar com a Eliana para atendê-los. Você quer a nossa ajuda? Pode nos procurar. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Caso você queira um atendimento, pode chegar antes. Se não puder chegar antes, eu atendo com a Eliana também depois, tá ok? Vamos à quarta dica do programa de hoje. Por favor, coloque na tela. Se a sua grama está seca, pode ser que ela esteja sendo mal cuidada. Por exemplo, comparações, expectativas e cobranças para com a pessoa amada podem fazer um relacionamento secar ou morrer por completo. Nós vamos continuar conversando aqui com o casal Emerson, meu xará, e a Tatiana. Por favor, Emerson, ela falava que você entrou no vício. Era viciado no quê? Cocaína. Cocaína?
E aí você chegava a fugir de casa para consumir a cocaína? Ela... chega até a ser engraçado, né? Ela trancava as portas, fechava o portão para mim não pegar o carro. Eu pulava, ia a pé para a rua. Mas não só para se drogar, para se prostituir também. E ela sabia que eu saindo de dentro de casa eu ia traí-la, ia me drogar, e chegava de madrugada da rua, eu ainda ia procurar ela. E Tatiana, e como é que é você casar? Claro, ninguém casa para ser infeliz. Com o sonho de ser feliz, constituir família, e de repente vê-lo nesta situação. Na verdade, assim, eu passei 8 anos lutando para tentar mudar, para tentar deixar ele do meu jeito, do jeito que eu achava melhor. Com a força do seu braço. Com a força do meu braço. E não consegui. Tanto é que eu já tinha levado meus documentos para um advogado para me divorciar, porque eu não aguentava mais. Era muito sofrimento. Todas as tentativas até então foram frustradas, foram em vão. Você achava que a melhor opção era um divórcio. Era. Você vendo ele assim, você achou que você tinha alguma coisa também para mudar, Tatiana, mesmo ele agindo dessa forma? Não, eu sempre achava que a minha desculpa era assim, eu ajo assim com você porque você age assim comigo. Nunca tomei a iniciativa de tentar mudar para ver a mudança dele. Isso então, é que impede muitas pessoas de terem o relacionamento reconstruído. Isso mesmo, porque a gente fica olhando a grama do vizinho e esquece de regar a nossa, né? Aí seca. Aí e seca, morre. E morre. O teu já estava, vamos assim dizer, em estado vegetativo. Isso mesmo. O que você teve que mudar, assim, então, para que hoje chegasse nesse ponto que vocês estão? Na verdade, a gente precisava de um autor para reescrever a nossa história, né? Que é o autor do amor mesmo, hoje. E hoje, o nosso casamento, quem viu, quem nos conheceu e quem vê hoje, não diz que é o mesmo. Quem te viu, quem te vê. Isso mesmo. Acredito que hoje, já vocês vão falar mais sobre a mudança, mas hoje, pessoas que veem o relacionamento de vocês é que ficam, poxa, se eu tivesse um marido assim. Isso mesmo. Né? Mas não sabe que você já passou. É verdade. Ah, eu queria um marido como o dela. Mas foram noites mal dormidas, esperando ele chegar em casa, drogado. E quando ele chegava naquela situação, havia brigas? Havia, porque eu já não dormia direito esperando ele chegar, preocupada de alguém fazer alguma coisa com ele, ou ele já teve 2 overdoses, começo de overdose, né, sem eu estar perto. Teve até uma vez que ele foi num Natal e eu fui passar na casa do meu irmão e ele me ligou se despedindo de mim, porque ele estava tendo overdose e foi correndo para o hospital e me ligou se despedindo de mim. E é muito difícil passar por isso, né? Então eu não dormia quando ele saía. Quando ele chegava de madrugada, ele me acordava. Quando eu conseguia dormir, dava umas cochiladinhas, ele chegava bêbado e drogado. Muitas das vezes eu não deixava nem ele dormir no nosso quarto. Ele dormia na sala, aí sim eu conseguia dormir. Isso era umas 5, 6 horas da manhã. Meus filhos acordavam cedo, então aquele cheiro de bebida na casa. Ah, nessa época vocês já tinham filhos? Já. Nós temos filhos, a gente se conheceu, eu já engravidei. Foi muito rápido, né? Agora, dentro de você, Emerson, tinha assim o desejo de mudar? Depois que você chegava em casa drogado, bêbado, que ela de repente nem te deixava dormir no quarto, de manhã de repente vocês conversavam, você lúcido, você prometia ou chegou a prometer, vou mudar, eu vou ser diferente e não conseguia? Várias vezes eu prometia, várias vezes eu mesmo falava para mim que eu já não suportava mais viver aquela vida, né? E não aceitava ver ela daquela maneira que ela sempre ficava, do jeito que quando eu chegava, às vezes ela trancava a porta para mim não entrar, chegava até a agredir. E depois vinha o arrependimento, porque na hora que você está ali, que você está drogado, você não sabe de nada que você está fazendo. Mas na hora que
que passava, eu falava, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, vou ser um bom marido para você, vou cuidar de você, vou te tratar como uma princesa, mas chegava à noite... Te dominava. Era mais forte. Era muito mais forte que eu. Agora, muito mais forte. como é que vocês conheceram a terapia do amor, essa aula presencial realizada às quintas-feiras? No sofrimento mesmo. Um Sofrimento demais, porque ele descobriu que eu tinha traído ele, mas depois que ele descobriu que eu tinha traído ele, ele não havia me contado que ele também me traía, sempre me traiu. E partiu desse sofrimento da gente buscar ajuda. Aí vocês chegaram assim, destruídos, com a grama seca, por que não dizer praticamente morta em estado vegetativo, na terapia do amor. Eu acho que já nem havia mais grama, porque a gente chegou, a gente tinha morrido, na verdade, nosso casamento já tinha ido. E nesse dia que eu fiquei sabendo, a gente ficou uns 2 dias trancados dentro de casa. Você imagina o que eu fiz com essa mulher. Eu mandava ela embora, eu mandava ela voltar, de tão louco que eu fiquei, porque eu não aceitava. Eu achava que eu podia trair, mas ela não podia me trair. Um machismo, né? Aí, eu posso, você não pode. Mas só que eu já tinha vivido espiritualmente falando. E eu lembrei. Já tinha esse conhecimento, já tinha conhecido, mas não tinha se entregado. Aí foi quando eu lembrei. E aí eu me entreguei com toda a minha força. Aí você veio participar dessa aula presencial. Pegamos firme, começamos a ir nas aulas presenciais. Começamos a buscar junto todos os dias, conversar mais. E o espírito foi fluindo, até que nosso casamento começou a ter sentido de novo. A grama começou a brotar novamente. Começou a nascer de novo. Agora, mãos dadas, né? Eu observei que desde o início vocês estão assim, de mãos dadas. Isso no passado era algo... Já saía fogo, né? Incendiava. Na verdade, a gente nem chegava perto um do outro. Hoje estão tirando atrasado, né? Recuperando tempo perdido. Tem muitas mulheres agora que estão assistindo e passam pela mesma coisa que você passou, né? Por esse problema que é sério, né? Ele era drogado, te traiu. Então, assim, olhando com esses olhos, parece assim que ele era só o errado, só ele que tinha que mudar, né? Mas o que você... Dá um exemplo do que você teve que mudar para hoje você chegar nessa situação de vitória que vocês estão vivendo, para que as mulheres que estão assistindo venham entender que tem a parte delas a serem feitas também. Não apontar o dedo para ele. Porque de tanto que eu apontava, eu criticava, eu deixava ele mais para baixo ainda do que ele já estava, e ele se aproximava cada vez mais da droga, porque a droga deixava ele... Sem perceber, você o empurrava para o caminho errado. Isso mesmo. Mas hoje estão bem. Estamos bem. Dá para ver, né? Felizes. Felizes. É importante a terapia do amor, a aula presencial. Muito importante. Tá certo. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá vendo aí? Assim também, por pior que esteja a sua situação, por pior que esteja o seu relacionamento, eu digo com todas as letras, esta situação pode mudar. Digo pode porque depende de você. Quinta-feira, 8 da noite, na aula presencial. Tá certo? Convide um amigo, uma amiga, conhece alguém que está sofrendo? Traga-o a esta reunião. Terapia do amor. Vamos à quinta e última dica do programa de hoje. A grama sempre cortada e tratada fica mais verde. Procure então adubar com compreensão, diálogo e amor. Procure investir mais no seu relacionamento, sem olhar para a grama do vizinho, até porque ela pode ser sintética, ou seja, artificial. Tá ok? Bem, nós vamos ficando por aqui na aula de hoje, lembrando que as dicas do nosso programa estará no facebook.com/Escola do Amor e também no meu Facebook, facebook.com/BP Emerson Carlos, tá bom? Você pode ter todas as dicas e também fotos. Bom, até a próxima
aula. You know my name. If I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you in heaven,